Boa noite, boa noite. Depois a gente está gravando aqui, depois vai colocar no YouTube, canal Transmutação Renata. Primeiro, esse evangelho eu acho bem interessante, porque eu lembro que olhando aqui a situação, acho que foi semana próxima passada, né? Um homem forte, atleta, jogador de basquete, desferiu 61 socos no rosto da companheira. E tem toda a questão, né, da violência no lar, da violência contra a mulher, dos crimes passionais. Mas vem a pergunta, né? Se existe algum caso perdido para Deus. Eu fico sempre me perguntando isso. Depois apresentaram aquele rapaz, diz que ele foi preso, e diz que lá deixaram ele pelado e algemado, e já bateram muito nele lá dentro da cadeia. Outra situação há algum tempo aqui, um rapaz vinha no trânsito, só parece que ia para o estádio, e por causa de uma briga de trânsito, o cara desceu e matou o outro motorista na frente dos dois filhos pequenos. E eu vendo essas situações, eu fico lembrando essa questão emocional. E não é, a minha perspectiva não é de julgar nem condenar. Quem já leu o Nosso Lar, perguntaram ao ministro Clarence, ele diz assim: eu nem julgo nem condeno, porque só quem pode julgar é quem? É Deus. Quando eu li uma obra que falava das reencarnações do Marquês de Sade, sabe a questão do sadismo, né? Que é a pessoa que é violento, que bate, né? E ele tinha problemas também relacionados a vários desvios sexuais. E no livro falava que numa encarnação dele ele vinha padre, e ele era um padre que ele tinha problemas com pedofilia, já na sequência. E dentro das conversas lá, perguntaram, né, como é que Deus colocava, se já sabia que ele tinha problema com pedofilia, como é que colocava ele para ser um líder de um lar de criança? Aí a questão, né? Outra hora, uma mulher foi falar com o Divaldo, ela estava lá na Mansão do Caminho, disse que ninguém queria atender, assim todo mundo ficava cheio de restrições para a mulher. E ela disse, né, que queria ser atendida, acabaram levando ela para o Divaldo Franco, e o Divaldo foi falar com ela, e todo mundo estava dizendo que via um monte de obsessor perto dela, que ela tinha cometido muitos abortos, e ela teve um câncer de útero e não podia mais ter filho, tinha vontade de ter filho, não podia ter, e tinha chegado ali no centro, e o pessoal achando que era cheio de problema, não tinha jeito, né? E o Divaldo disse assim: olha, porque você não tem como reparar com quem você já cometeu o aborto, porque você não adota? Então a forma de reparar é adotando, ou seja, não é um caso perdido, tem jeito, né? Tem jeito. Então por que você não repara adotando? Por que você não adota criança que você não cuida? Por que você não adota o quantitativo de crianças conforme o número de abortos que você já praticou? Se você tem condição, você não quer fazer isso, por que você não apoia financeiramente pessoas que precisam? É uma forma de reparar. Então sempre tem uma forma de reparar, mas a cabeça nossa, em regra, é de condenar. Clarence disse: não julgo nem condeno, mas a gente, quando vê um caso desse como o do rapaz que aconteceu, já pensa logo quer que mate, quer que apanhe, quer que faça a mesma coisa, quer que seja pior, e não tem jeito.
Ou não é assim? Por duro que seja, as coisas não são para serem boas ou más para nós. As coisas são conforme a vontade de Deus. Outrora, há muito tempo, eu tive aqui quando explodiu aquele caso do João de Deus. João de Deus, né? Questão dos estupros. Vem do descontrole emocional, né? Dos assédios para as pessoas. E muita gente que até um certo tempo considerava João de Deus espírita, começou a dizer que João de Deus não era mais espírita. Não era. Não teve isso? E a pergunta é essa: se o espírito é imortal, se a vida é uma escola, se nós estamos aqui para aprender, por pior que seja o que aconteça, há caso perdido para Deus? Não há. Então, eu fico lembrando dessa situação e fico pensando, a cada coisa que eu vejo que acontece que eu acho horrorosa, eu tenho que lembrar que existe Deus antes de todas as coisas. Eu tenho que lembrar que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, e que os homens são falhos, mas são falhos os homens e as mulheres, principalmente porque há confusão na cabeça deles. Buda falava assim: tem que ter o reto pensar, para o reto falar, para o reto agir. Grande parte das vezes nós nos vemos tentando ser Deus. A gente quer que as coisas sejam como a gente quer. No mundo de dualidade, o Hermes Trismegisto falava isso no Egito, né? No mundo de dualidade, só tem um absoluto. Não pode existir ninguém que não tenha dualidade, a não ser que seja Deus. Dualidade é isso: ora você está bem, ora você está mal. Ora acontece uma coisa tranquila, ora acontece uma coisa que te desconforta. Noutrora, perguntaram ao Chico Xavier, que ele andava nos presídios, se lá era, o que ele via lá, que ele tinha evidência, né? Se era cheio de obsessores. Todo mundo perguntava: Chico, ali é um canto horrível, deve ser cheio de obsessores, né? Qual foi a resposta do Chico? Não. E o que é que você vê lá, Chico? Não tem espírito? Não, tem, todo canto tem espírito. Lá não é realmente o fim, a escória da sociedade, então é cheio de espíritos também de escória. Ele disse: não, sabe o que tem muito lá? Mãe. Porque o obsessor, ele já fez tudo o que ele podia para levar aquela pessoa até ali. Mas a mãe nunca desiste do seu filho. Então eu gosto de me provocar nesse sentido, né? Toda vez que eu estou com raiva, que eu estou descontrolado emocionalmente, tem a ver com a minha confusão a respeito de quem eu sou. Porque o Espiritismo é um misto, né, de filosofia, ciência e religião. Filosofia, o começo dela é: conhece a ti mesmo. Não é isso? Quem é você? A minha primeira pergunta para mim: eu sou Deus? Não. Então, se você se imagine sendo a mãe desse cara que meteu a P com 70 vezes 7, se fosse seu filho, você queria? Quem queria que o filho fizesse isso? Mas faz, acontece. Mas a repulsa na gente é tão grande, o ódio é tão forte. É assim, a vida incomoda. Eu estava numa igreja evangélica e a pessoa me indicou um livro chamado, era assim: Deus é o Deus que destrói sonhos. Aí o livro parecia um livro de criança, a capa é a meninazinha com sorvete na mão e a bola, não acerta na boca, a bola cai no chão, sorvete. As coisas não acontecem como eu ou como você quer, as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Para o espírita que compreende a história da imortalidade da alma, da reencarnação,
Então tem coisas que vão acontecer que tem a ver com as escolhas desta vida, e tem as coisas que estão acontecendo em decorrência de escolhas, de provações, de expiações que vêm no correr das encarnações passadas. É uma pluralidade de existências numa vida única. O Espírito é um só. Deus conhece ele pelo nome. É difícil olhar para o tabuleiro, ver uma guerra dessa entre direita e esquerda, Trump, Brasil, e você só olhar um lado como lado mal e um outro lado como fosse só o lado bom. Não é todo, só quem é absoluto é Deus. Mas veja como a nossa cabeça está poluída de escolhas, de julgamentos, de condenações. Vocês conseguem enxergar isso na cabeça de vocês ou não? Coisas que a gente quer abstrair, a gente não quer nem ver, a gente não quer falar, porque se a gente falar, a gente está com tanta raiva, acha que aquilo ali é tão repugnante, que vai estar de alguma forma defendendo aquela pessoa, e aquela pessoa é indefensável. É ou não é? A gente não pensa assim, não? A gente quer que morra, a gente quer que sofra, a gente quer ver sofrendo. Então provavelmente quando a gente quer isso, a gente tem raiva, tem mágoa, tem ódio. E essa raiva, mágoa e ódio tem a ver com a confusão da gente em saber quem a gente é. Porque o que acontece, na minha compreensão, tudo o que acontece só pode acontecer porque tem alguém que tem poderes para permitir. Concorda ou não? O que vocês acham? Eu acho muito claro isso na minha cabeça. Isso me ajuda muito. Eu estava lendo umas obras indianas antigas, nunca esqueço dessa passagem. O cara chegou, aí tinha uma estátua de Deus, né, de um Deus lá. E ele, a bota desatou, ele botou o pé na bota e foi amarrar a bota. Ei, tira o pé de cima de Deus. E ele ficou com o pé, não sabia o que fizesse. Tira. Aí ele, como assim? O pessoal aqui que é via cristã, né, tem essa questão de quebrar estátua, né, porque Deus não está na estátua, né, mas ele nem pensou assim. Olha a mente indiana, né? Ele disse assim: como? Não entendi. Tira o pé de Deus. Ele disse: como? Da estátua? Ah, tirou. Disse: por que você não tirou logo? Disse: porque para mim é muito difícil entender o que você falou. Como assim? Disse: porque para mim tudo pertence a quem? A Deus. Deus cria tudo, Deus faz tudo, Ele é o dono de todos os reis, não é isso não? Como é que eu posso não pisar em algo que tenha Deus? Se Deus é tudo. Se eu estou vivo, porque há um fluido cósmico universal que me movimenta. Que os indianos diziam, né? Que Deus diz assim: saiba que eu estou em você. Sem o fluido de Deus você vive? Vive? Não vive. Mas você não está em mim. Deus está em ti, mas você não é Deus. Mas se você quiser ver Deus em qualquer coisa, você vê, porque não tem nada que aconteça se não tem Deus. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Gente, isso aqui é a maior chave, já que aqui é uma fé raciocinada, porque só existe confusão de ódio, mágoa, raiva, desespero, ansiedade, porque a pessoa não quer entender que todas as coisas são de Deus. E eu digo sempre para as pessoas: eu não encontro dentro da literatura espírita falando de diabo, Satanás, porque só existe um absoluto. Se eu acreditar que tem os dois, a dualidade é humana, Deus é tudo. Nesse livro do Marquês de Sade, tinha um cara que ele era o líder de uma falange por mais de 500 anos, de obsessores, dominadores.
ele parece o que se descreve com o diabo, né? Na história medieval. Mas ele não é, ele é só um espírito embrutecido. Só isso. E a mãe dele, esses 500 anos que ele levou, desvirtuado, achando que era um líder do mal, como se fosse o diabo, a mãe dele nunca deixou de rezar por ele. 500 anos. E ali naquele livro era o momento em que, em 500 anos, ele sentiu que não estava no caminho certo. Ele sentiu, de alguma forma, ele duvidou, ele hesitou. Por que que ele estava mandando em tudo, mandando em todos, fazendo o que ele entendia que era o bem para ele, que era fazer o mal para os outros, e ele não estava se sentindo bem? Por quê? A mãe dele, ó, que acompanhava em vibração, orando por ele, viu, esse é o momento, e a espiritualidade corre para a conversão, que é exatamente essa história lá do Mackenstein. Corre, quer dizer, alguém que encarnado fez coisas que para nós são péssimas, que passou 500 anos, subiu numa falange de espíritos desvirtuados, fazendo tudo que a gente chama de não presta, mas Deus nunca desistiu dele, e a mãe dele estava ali ao lado dele, rezando, sem ele ver, ele não tinha capacidade para ele enxergar. Essas são as coisas de Deus. É um Deus que não condena, mas ele dá a dor para ensinar. É o que diz: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Qual é a diferença? É você sente uma dor e vai para o médico e se cuida. A dor ensina você a gemer, ensina você a buscar cuidado. O sofrimento é você dizer assim: não, isso é uma besteira, isso é besteira, isso é besteira, isso é besteira, e vai doendo e a coisa vai se agravando. Não, a vida é assim mesmo, aí vai se agravando, se agravando, se agravando, se agravando. Ou vocês acham que uma pessoa que comete um ato de grande violência, como esse que a gente começou a falar, ali é o primeiro ato? Normalmente há uma cadeia de atos, aquilo vai aumentando. Quem conhece a alcoólatra sabe que nenhum começou caído na coxinha. Quem conhece drogadicto que veio ali correndo as veias das pernas quebradas, dando 24 horas por dia atrás de droga, sem dente, as unhas tudo queimadas da pedra, não começou daquele jeito. Vocês conhecem algum que começou daquele jeito? Não, começa sendo legal, começa sendo, parecendo uma besteira, mas a pessoa dá continuidade, e aquilo vai tomando de conta. Quando ele vê, ele entra num labirinto que ele não pode sair. E aí, logicamente, é que você está construindo um castelo de cartas. É a casa construída que não é em cima da pedra. Você vai errando e achando que vai dando certo. Casa do João de Deus. Mas um dia a casa cai. Não é que ele seja condenado, quer dizer que ele vai sentir muita dor. Imagina, perde imagem, perde bens, perde a liberdade, e isso vai seguindo, porque haverá reparações, mas ele não é visto como alguém no plano espiritual que cause repulsa. Como assim? É um espírito imperfeito como qualquer um, que deu continuidade às suas imperfeições, achando que ia dar certo. Mas não existe isso. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Uma hora cai. Quanto mais tarde você cair, pior é, porque mais coisa você vai ter feito. Mas tudo bem, depois para Deus existe uma nova chance. Então só estou querendo começar isso, porque sem a reflexão sobre quem eu sou e que eu não sou Deus, eu não consigo compreender por que eu tenho tanta raiva, tanto ódio, e internamente eu condeno tanto as atitudes das pessoas. A única compreensão para mim é: eu estou confuso,
Nesse momento de raiva, de ira, eu não estou entendendo que Deus está em todas as coisas, que a vida é um palco de aprendizado. É muito lógico, é muito lógico. Tudo Deus pode reconstituir, tudo, para Deus nada é impossível, nada é. Daí o poder da oração. Essa mãe rezou pelo cara 500 anos. Então, a primeira perspectiva, quando ele fala bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, é nós olharmos para nós e vermos as situações que acontecem que nos causam desconforto, se nós somos brandos e pacíficos com elas. Somos? Quem já foi assaltado? A sensação só foi de: oh meu Deus, o bichinho está enganado. Oh Jesus. Não, a nossa sensação é de primeiro impotência, depois de ódio. É assim ou não é? Mas vocês já viram vídeos de situações, que eu já vi situação em que a pessoa estava num nível, naquele momento, de equilíbrio espiritual tão grande, que quando o ladrão foi lá, a pessoa fez uma oração pelo ladrão, e o ladrão desistiu. Você já viram? Você diz assim: é impossível, porque parece que é assim, quem rouba acha que todo mundo é ladrão. Porque quando você tem ódio, primeiro se sente impotente, depois se tem ódio, porque você não vê que Deus está em todas as coisas, você nem passou pela sua cabeça de abençoar aquele cara, de dizer que tudo é do Pai, né? A música do Marcelo Rossi, né? Tudo é do Pai, não é meu não, meu filho, leva, olha, mas vai com Deus, diz que não vale nada não, mas eu oro por ti. Você não pensa isso, você não pensa. Aí você diz: mas na hora, Renato, pois é, porque o que vai à boca é o que está no coração. Mas uma outra pessoa teve a coragem de levantar o nome de Jesus para alguém que estava fazendo uma coisa ruim. É tão raro alguém passar por uma situação dessa e lembrar de Deus. E é tão comum alguém passar por uma situação dessa e ficar com raiva, porque se acha o próprio Deus, porque por ela fulminava a pessoa. A pessoa imagina: olha, se eu fosse o Magneto do X-Men, eu pegava 2 carros e esmagava esse cara assim, ó, pá, igual matou uma mosca. Ou a gente não pensa assim? Você não abençoa. Mas por que você não abençoa? Porque há uma confusão dentro de você. O descontrole emocional é só um efeito, que a causa vem da sua confusão, de você não se conhecer, de você não achar que você é criado, não é o Criador. Você está achando que você é o Criador, você está achando que você é que manda, que as coisas só tem que acontecer se for para o seu bem. O que é o seu bem? É o que lhe dá prazer, porque as pessoas só têm cabeça em 2 coisas: prazer e dor. Não é não? Então, se te dá prazer, pronto, é o teu bem. Mas para Deus, será que o bem é o que nos dá prazer? Ou Deus quer que a gente aprenda? Será que a gente só aprende no prazer? Ou a gente aprende mais na dor? Quem gosta de comer? Tem até uma irmandade inspirada em Alcoólicos Anônimos, chamada Comedores Compulsivos Anônimos. A primeira coisa que ele diz assim: por que a gente foge tanto do padrão? Porque a gente emotiza o alimento e come as emoções. Quando está ansioso, quando está triste, quando está alegre, come. Você acha bom, ó. Lembra? Prazer e dor. Aí o que acontece? Se você fizer o que você quiser, se Deus quisesse te ensinar só pelo prazer, quando você tem dinheiro no bolso, tem condição, falta restaurante, falta comida boa, e se você comer o que você quiser, porque te dá prazer, todo doce que você quiser você comer, o que vai acontecer? Vai virar diabético.
E se continuar, vai começar a ter problemas nos órgãos. E se continuar, começa a ter amputação de dedo, assim, de perna, de pé, de braço. Mas não era prazer. O que é bom para mim é o que me dá prazer, tá entendendo? É. E por que se tu comer o que tu quiser, porque tu tem dinheiro, te prejudica? A dualidade da vida, tem prazer e tem dor. Uma pessoa que entende que não é Deus, e que Deus é que manda, que sabe, e que só quer o nosso bem, mas o nosso bem não quer dizer que a gente vai se sentir bem sentindo prazer. Ele quer que a gente aprenda com o prazer e com a dor. E muitas vezes nós só nos abrimos para o aprendizado no momento de dor. Porque no prazer a gente acha que a gente já quase tem a certeza que a gente é Deus. A gente é dono do que quer e posso. Não conseguindo acompanhar esse raciocínio. Só existe mansidão. E a pessoa ser pacífica quando ela entende que existe um Deus. Que Deus é absoluto. Que tudo tem a ver com Deus. A alegria e a tristeza. A saúde e a doença. Esse é o casamento da vida. É o casamento com Deus primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entender, poxa, ladrão, cataclismas, brigas políticas, quebras nos negócios, é Deus querendo ensinar. Mas se a gente não pensa assim, aí é um cataclismo interno, é a crise emocional. A pessoa vive em guerra, não é pacífica, porque a pessoa quer resolver os problemas do mundo com as suas próprias mãos. E consegue? Entende? Quando Paulo era um estudioso, Saulo de Tarso, debates, força, negócios, ele começa a perseguir os cristãos em nome do Sinédrio, até que um dia ele cai cego no caminho de Damasco. E é muito interessante, porque o que Paulo diz é o que? Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, se acontecer uma coisa que para ele era um desconforto, ficar cego, ali ele entendeu, se eu estivesse fazendo o que é certo, eu não teria nada a aprender com a dor da cegueira. Então, Senhor, eu só posso estar no caminho errado. E o Senhor está me dando essa dor da cegueira para eu não cair no penhasco. Como é que o Senhor quer que eu faça? E quantas coisas que acontecem com vocês, que vocês perderam as estribeiras, que o ser em guerra se mostrou em vocês? Que vocês pararam e disseram assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E quantas outras vezes que aconteceu um dissabor e você não consegue tirar da cabeça a materialidade? Exemplo, uma mãe que o filho faz uma atrocidade dessa e está presa. Aí a mãe fica, onde é que eu errei? O que foi que eu fiz? É assim, não é? Ela fica se culpando, o espírito não se culpa. Culpa não leva ninguém a nada, só leva a depressão. O espírita procura assumir a responsabilidade. O que é que eu posso fazer daqui para frente? Porque que seja o passado, Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Não importa a idade, o espírito é imortal. Então, essa passagem aqui, ela não consegue andar na minha compreensão, que pode estar errada, sem passar por essa noção todo dia de que eu tenho que me visitar e dizer, Renato, você não é
Deus. Renato, Deus é tudo. Renato, você tem dualidade, mas Deus não tem. Deus não tem oposto. Renato, a vida tem dor e prazer. Nenhum dos dois é ruim, faz parte. Como dizia o Siriano, quando vem o vento eu me delicio um pouco com o vento, quando o vento passa eu sinto um pouco de calor. Quem anda, não, eu andando no patinete, ótimo, andei 1.500 quilômetros, andando aí, para lá e para cá. Aí uma hora eu levei uma queda, não quebrei o braço, outra hora eu quebrei. Não existe só prazer, não existe. Meu pai tem 92 anos, tem meio uns 8, que ele fica quase numa posição só, tem demência. Ai, Renato, eu vou para a eutanásia, que eu não quero sofrimento, que eu não quero dar trabalho aos meus filhos, não é isso? De novo, as coisas não são como você, as coisas não são como você quer, as coisas são como Deus quer. Está entendendo como quem tem isso mesmo compreendido, não é decorado? Quando acontecer qualquer coisa, a pessoa diz o quê? Graças a Deus. Não tem, não tem, é isso. Se você tem raiva, tem ódio, tem ansiedade, tem guerra no seu coração, é porque você ainda não compreendeu que você não é Deus. E você quer fazer as coisas do seu jeito, mas não é assim que funciona. Ponto. Você só vai chegar à loucura e não vai resolver nada. A sua opinião não resolve absolutamente nada. O seu papel é compreender, decidir e agir, plantar, cuidar. O resultado é com Deus. Ponto. Ô rapaz, eu estava aqui com o dinheiro para montar o meu negócio. Aí um ladrão veio e roubou. Ô Senhor, uma pergunta, se você não dá graças a Deus, o que você pergunta? Senhor, de novo, igual a Paulo, é como se você tivesse cegado. O que o Senhor quer me dizer com isso? É que esse negócio não é para mim? Ou que não era para botar esse dinheiro hoje? Ou que eu tenho que persistir mais? Poxa, Renato, aí a gente tem que conversar com Deus bem pertinho, né? Porque quanta coisa acontece que a gente não queria que acontecesse. A pergunta é essa: você mantém um relacionamento próximo com Deus? Ou você vem para o Espiritismo porque acha que aqui explica mais as coisas, porque você quer ser uma pessoa que sabe explicar as coisas? Você vai estudar uma doutrina a um nível tão profundo para querer dar resposta para tudo. Você nunca vai parar e dizer assim: bom, aqui é desígnio de Deus. Olha, até aqui a gente não consegue compreender. Olha, bem aqui é um limite em que eu digo: Senhor, eu entrego minha vida e minhas vontades para Ti. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, dirige os meus passos. Senhor, se eu for exitoso nessa fala hoje, que eu toco o coração de alguém encarnado ou desencarnado, que não seja por mim, Renato, Senhor, mas que seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Não por mim, nunca por mim, nunca por mim. Na hora que for por mim, é a guerra que tem, entende? É eu disputando com Deus, querendo ser o preponderante, quando quem prepondera é Deus. O Senhor deu, como dizia Jó, o Senhor tirou, e o Senhor, se quiser, bota de novo. Ele deu a Saul ser rei. Quando Saul não obedeceu, ele tirou o reinado de Saul e deu a Davi. Ele vai sempre te testar. Sempre, 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 sempre Deus vai te desconfortar. Sempre. Então procure compreender. A vida tem dor e prazer.
Não saia correndo atrás do prazer. Quando tiver prazer, viva ele. Quando ele passar, tudo bem, viva a dor. O que é que Deus te ensina no prazer? O que é que você aprendeu com a dor? E pronto, e tudo sempre passa. Porque o que fica é a lição, o que fica é o aprendizado. Vão-se os anéis e ficam os 10. É aí o papel do Espírito. Ele não é aquele que fica só esperando, deitado, não. De novo, ele compreende, estuda para compreender melhor, escolhe e age, planta, cuida, mas o resultado ele entrega a Deus. Eu realmente, gente, tenho muita dificuldade, depois que eu vi esse texto indiano antigo, de entrar em algum tipo de tensão na minha cabeça em que eu acho que alguma coisa não é Deus, entende? Hoje eu estou lendo um livro, me indicaram, o livro Animais Nossos Irmãos, e ele faz todo um comparativo, ele fica mostrando os reinos, né, como no livro dos Espíritos. Como é que realmente existe alguma coisa que não seja criada por Deus? Não tem, não tem. Então sempre que acontece uma coisa que me desconforta, é da dualidade da natureza da vida. Mas é muito comum, né, a gente querer fugir. Até Jesus, que foi o exemplo mais perfeito que nós recebemos, quando ele ia ser entregue, ele foi ao monte, pediu aos seus discípulos que ficassem em oração, não foi? E disse que ele ficou tão nervoso que Jesus suou sangue, não foi? Dessa passagem na Bíblia. Aí ele diz assim: Pai, se podes, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? Era o dele, com sangue, com dor, com humilhação. Mas seja feita a vossa vontade, não a minha. Será que uma simples queda de um patinete não tem a mão de Deus? Será que não tem muita coisa para aprender de medos, de exames, de tempo, de recuperação, de tempo você usar uma coisa que você quer? Mas será que se você soubesse necessariamente que você tinha que passar por isso, na programação, quando aparecesse um patinete você comprava um? Porque você não, de novo, você não quer sentir nenhuma dor. Buda fala de 4 nobres verdades. Eu acho muito interessante as reflexões dele. Ele diz: tem 4 nobres verdades. Verdade que ninguém afasta: dor, velhice, doença e morte. Não tem, pode ser o que for. Olha, Trump, Lula, Putin, um dia Stalin, Khrushchev, Roosevelt, Hitler, Mussolini. Você pode ser forte do jeito que você for, meu filho. Tem 4 nobres verdades: dor, velhice, doença e morte. Quer prova maior de que há desconforto? Tem gente aí malhando, não que malhar seja ruim, mas tem gente malhando achando que não vai envelhecer. Tem não?
Tem gente fazendo exercício, mudando totalmente a fisionomia, com hormônio, com musculação. Ali é só mais uma fase, você só está mudando de uma fase para outra, mas vai chegar a hora que você pode fazer o que fizer. Não, mas eu vi um vídeo de uma mulher com 80 anos. Sim, meu filho, 80 anos para Deus é nada. Começa assim o livro há 2000 anos. O que são 2000 anos na eternidade para Deus? Nada. Está vendo? A gente tem uma ilusão de querer ser Deus. E por isso que a gente se revolta. Quantos que passam ou que chegam dos 60 para frente que ficam tristes? Ai, porque eu não sou mais homem como eu era. Ai, porque eu não sou mais mulher como eu era. Meu filho, e é muito marcante quando eu fui ver a história do fundador do movimento Hare Krishna no Ocidente, Sri Prabhupada. Ele já era aposentado, já tinha filhos, netos na Índia, pegou só a bolsinha dele, dinheiro só para o básico, pegou um navio, foi para os Estados Unidos, e lá dos 69 aos 81 ele conseguiu criar o movimento Hare Krishna no Ocidente, fazer o movimento ficar extremamente conhecido, rico. O George Harrison fez uma música, e ele dos 69 aos 81, quando ele morreu, ele deu 14 voltas ao mundo fazendo palestra. O Divaldo, depois dos 65 que ele se aposentou, porque ele morreu com 90 e pouco, 95, né? Ele chegou a andar 200 viagens por ano, palestra. Mas tem gente aqui com 20 anos, com 30, com 40, com 50, com 60, que acha que já bateu a cabeça no teto. Não entende que as coisas simplesmente mudaram. Você tem as coisas de fazer na juventude, as coisas de fazer na idade mais avançada. O problema é que, de novo, como a gente quer ser Deus, às vezes a gente chega na idade mais avançada e a gente não quer, a gente quer ser mais novo fisicamente. Fazer o que fazia não dá. Dá? Não dá. E lógico que isso gera tristeza. Qual é o evangelho? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Você fica em conflito, fica triste, fica em depressão, se acha inválido, porque você botou na cabeça que só era legal aquele tempo em que você começou a chamar a atenção das pessoas, ser atraente, e agora como passou, aí você não consegue enxergar outra forma de viver e entra em conflito. Dizem que tem o conflito da meia-idade, né? Diz que a pessoa passou dos 40 já começa o conflito, porque ela não quer sair daquela fase. E eu me impressiono, né? Como é que Sri Prabhupada aos 69, sei nem se eu chego lá, ele conseguiu fazer tudo isso, simplesmente porque provavelmente ele não estava em conflito com Deus. Ele olha e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Sendo confortável ou desconfortável, eu vou fazer. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. O Senhor não vai me colocar uma coisa que eu não possa levar. Mas o problema é, Deus manda uma intuição para você, o que você faz? Você tem várias crenças que são impeditivas, porque você não quer entender a força de Deus na sua vida, você não quer entender a preponderância de Deus, você quer ser o preponderante, entra em conflito, você, não é assim, não é desse jeito. Sim, meu filho, quem faz as coisas, quem dá resultado é Deus ou você? São as crenças anulantes. Quem vê crenças anulantes? Ninguém tem crença anulante aqui? Nunca se viu em crença anulante? Se acha incapaz, acha que não pode, porque acha que é só ele, não acha que ele está vivendo para a honra e glória do Senhor. Estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Vocês conseguem enxergar alguns momentos na vida de vocês em que vocês estavam com raiva, não eram brandos, não eram pacíficos, principalmente porque estavam confundindo quem vocês eram, achando que vocês eram
Deus. A pessoa não aceita falar isso. Entende? Porque ela foi educada como se fosse assim um programa, não vai até ali. Mas a atitude é essa, gente. E a gente tem que ter honestidade absoluta para com Deus. Se a gente tem raiva, uma vez eu meditando, eu percebi isso. E eu comecei a conversar abertamente com Deus sobre isso. Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Quem melhor para a gente ser sincero de verdade do que com Deus? Porque eu estou com raiva da pessoa A, B ou C porque impediu de eu fazer o que eu queria. Mas como se era o Senhor que não queria que eu fizesse. Porque se o Senhor quisesse, 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 cairão à tua direita. Nenhum era capaz. Se eu tivesse contigo, Senhor, no teu caminho, na tua proposta, no teu projeto, eu não tinha caído. Aí eu tenho raiva da pessoa. Ai, fulano de tal me despediu, porque isso, porque aquilo. Mas se ele não tivesse me despedido, eu não tinha avançado e evoluído para fazer outras coisas. Ainda estava lá. Eu ainda estava lá. Mas Deus usou aquela pessoa como um instrumento. Mas aí tem que ter essa compreensão. É até 8h30, não é isso? Então, só para a gente encerrar, eu gosto muito, agradeço aqui ao convite, porque cada vez que isso aqui acontece, eu fico trabalhando os meus próprios pensamentos, porque na verdade o evangelho não é para vocês, e é para vocês. Como assim? É porque isso aqui é para reforma íntima. Isso aqui é para ser uma leitura de espelho. É para me falar de mim e você ver quem? Você mesmo. Isso aqui só funciona se eu estiver falando de mim, do que eu estou vivendo, e você conseguir enxergar quem? Você. Vai dar certo. Essa é a provocação. Então, realmente, não é e é. Porque eu faço para mim. Aqui eu estou tentando ver e rever o que é que Deus está querendo me dizer com relação à minha vida, com a minha conduta e com as minhas próprias escolhas e atitudes. Agora, Ele está oportunizando que você consiga também olhar com um espelho para você, com a sua vida, suas escolhas e as suas atitudes. Faz o que tu queres. É tudo da lei. Mas tudo tem um preço. E no final ninguém é caso perdido para Deus. Mas a dor é muito difícil a gente fugir, né? Porque a gente é embrutecido. Eu encerro com a frase do Emmanuel no final do livro Há 2000 anos. O ser humano é um diamante bruto. Ele vai aprendendo, ele tem muito valor, mas ele vai aprendendo e ficando bonito quando ele vai sendo lapidado. Não era preciso a dor. Tem essa pergunta no livro dos Espíritos. Para me chegar ao bem, eu preciso passar pelo mal? Os Espíritos de forma nenhuma. O problema é que a maioria de nós tem que. Por quê? Porque não consegue se desvencilhar de atitudes que a pessoa parece que Deus não existe. Então apanha. Não dá para ganhar contra Deus. Não dá. Então, hoje eu entendo um pouco quando o Chico Xavier disse: meu filho, eu sou como um cachorrinho amarrado. O pessoal chegava e fala: não sei quem é meu filho, eu sou igual um cachorro amarrado, eu faço o que Deus manda. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas que Deus também nos conceda coragem para modificar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença entre o que a gente pode mudar e o que a gente não pode. O que a gente não pode é porque é vontade de Deus. O que a gente pode é porque Deus nos deu livre arbítrio e capacidade. E no mais, que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder
sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar Deus. Se for Deus para te virar, se não for, não vai desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procure te culpar. Outras portas vão se abrir. Outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá em mim. Tudo bem no tempo de Deus. Não adianta apressar Deus. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir. Outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá. Tem luz, tem De Elizabeth Lacerda.